Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Então ele está falando o quê? Que a palavra é o fundamento e o eterno é o construtor. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então ele está falando o quê? Que todo fundamento que não é bem construído é derrubado. E todo o fundamento que é bem construído, ele é alicerçado. Que quer dizer o quê? Se a pessoa está lendo as escrituras, mas ela não obedece, ela é cortada para fora. Mas se ela está obedecendo e tem falhas na obediência dela, as falhas são cortadas para fora. Basicamente isso. E é por isso que você ficou no arrebatamento, para que as suas falhas sejam consertadas agora depois do arrebatamento. Vocês estão no sábado da cura. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Então pela palavra vocês já estão edificados. Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ele está falando o quê? Que o edifício não pode ficar em pé se ele não for alicerçado dentro da palavra. Porque se ele não tivesse alicerce, ele vai cair com um simples vento. É basicamente isso, não há segredo. Então o que a Eterno está querendo dizer? Que se vocês estão no canal, vocês vão dar fruto. Mas se vocês não obedecerem o que o canal está falando, vocês vão ser cortados da salvação. Mas se vocês estão obedecendo, ele vai alicerçar vocês a ponto de suportar a tortura. E sem o canal também não há salvação. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui está a explicação bem simples. Se vocês não estiverem dentro da palavra, vocês não podem fazer nada. E se não estiverem dentro do canal, pior ainda. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então é o que está falando, se você não está dentro da palavra, se você não está dentro do canal, vai ser lançado fora, depois vai ser queimado e vai arder lá para toda a eternidade. E acabou. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então é realmente, se a vontade do Eterno estiver dentro de vocês, e vocês estiverem fazendo a vontade do Eterno, peçam o que vocês quiserem e isso será feito através do nome de Yahushua. Mas lembre que vocês precisam pedir de acordo à vontade do Eterno. E se aquilo que vocês pedem faz parte da vontade do Eterno, isso será feito. Porque não adianta chegar aqui agora e começar a usar o nome de Yahushua para falar outras coisas. Isso não está ajudando em nada. Na verdade, está piorando a situação, porque em vez de você fazer o que é certo, está perdendo tempo com coisa errada. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Então você está vendo, né? Nisso será glorificado o Eterno. Se vocês derem as suas vidas, e vocês serão semelhantes ao Filho do Eterno. Porque Yahushua estava aqui e deu a vida. E agora que vocês estão nesse mundo, vocês também darão a vida e darão fruto nisso. Lembre-se que a obra de Yahushua só deu certo porque ele foi o único que conseguiu dar vida e ressuscitar. Esse foi o maior fruto que ele deu. Não foi as palavras que ele deu e também nem tampouco as curas que ele deu em forma de fruto. O maior fruto dele realmente foi ressuscitar dos mortos. Porque isso testificou que ele era filho do Eterno. Porque quantos profetas levantaram e fizeram milhares de sinais aí e simplesmente continuou do mesmo jeito? Eles morreram e ficaram lá no seio de Abraão. Fez alguma diferença ter falado com o Eterno? Fez alguma diferença ter feito isso e aquilo? Não. Foi parar com Adão e Eva, lá no seio de Abraão. Estavam mortos do mesmo jeito. Mas Yahushua, o milagre dele realmente foi ressuscitar dos mortos. E esse também será o maior milagre de vocês. Não é porque está vendo o canal, não é porque está confessando, não é porque está jejuando, e nem sequer orando que vocês já fizeram a parte de vocês. Realmente o fruto de vocês é só na hora de dar vida. Quando morre, não antes, quando morre. Quando morre que o fruto está totalmente maduro, aí pode ser colhido. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então você está vendo, né? Como o Eterno amou, amar significa obediência. Como o Eterno foi obediente, a própria palavra foi obediente a ele. Então pronto. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneça no seu amor. Então tá vendo, né? Quem guarda as palavras do Eterno está permanecendo na obediência dele, assim como a própria palavra está sujeita a ele. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja cumprido, no caso a alegria. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E essa é a verdade. Ninguém tem maior obediência do que essa de morrer em prol de alguém. E isso também é com vocês. Vocês não vão ter maior obra do que essa, além de dar a sua vida por amor à verdade. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Então Yahushua está falando, né? Vocês serão meus irmãos, meus amigos, se vocês fizerem o que o Eterno manda. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Isso é verdade. Um servo ele só é mandado. O filho já sabe o que o pai está mandando aquele servo fazer. Então, se vocês estão recebendo essas instruções, é porque agora vocês já são amigos do Eterno. Basta realmente obedecer o que o amigo te pede a fazer. Que no caso é jejuar, orar, ouvir o canal e confessar as palavras e por fim dar a sua vida. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. E isso é verdade. O Eterno escolheu todos eles, e mesmo assim houve um que negou a palavra. E o Eterno escolhe todos vocês, e não queremos nem raciocinar que existe a possibilidade que alguém vai negar. Cremos e assim confessamos que todos aqueles que vierem a ouvir sejam salvos. E é só isso, venham a obedecer. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E essa é verdade. Se vocês realmente amam a alma de vocês, vocês vão obedecer. Se o mundo vos aborrece, sabia que primeiro de que a vós me aborrece a mim. Ou seja, o quê? Se você tem ódio de estar nesse mundo, não se preocupe, porque Yahushua também tinha ódio de estar nesse mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Ele está falando que quem é do mundo sempre ama as coisas que são do mundo. E quem não é do mundo odeia o que tem no mundo. Porque sabe que se existisse outra maneira não estaria mais aqui. Lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então aqui você vê, se guardaram a palavra do Eterno, também guardarão as palavras que são ditas nesse canal. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Ele está falando o quê? Se perseguiram Yahushua, vão perseguir qualquer pessoa aí. Isso porque eles não conhecem a palavra. Podem até conhecer, mas não como vocês conhecem. No caso, no sentido da salvação. Porque não é porque alguém lê as escrituras que já está salvo. Houve um homem aí que ele simplesmente sabia a Bíblia de cor e salteado e várias versões. E adivinha onde ele está? Sim, no Lago de Fogo. Isso porque só ter a palavra não faz diferença nenhuma se não tem obras. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. E isso é verdade. Se a pessoa ela não tivesse conhecimento das Escrituras, ela não teria salvação, permaneceria no pecado sim. Mas agora que o Yahushua veio e falou, o pecado dela permanece, porque agora ela tem conhecimento da salvação. Aquele que me aborrece, aborrece também é meu Pai. Ou seja, aquele que não gosta da palavra do Eterno, também não gosta do Eterno. Não tem como se enganar com isso daqui, é muito simples entender. Se eu entre eles não fizesse tais obras, pois nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Agora quer dizer o quê? Que quando o Eterno estava aqui através de seu Filho, ele fez todas aquelas obras para manifestar que o que eles faziam era errado, e eles não gostaram do que Yahushua estava fazendo. Mas isto era para que se cumprisse a palavra, e está escrito na sua lei, aborreceram-me sem causa. Então aqui vocês veem bem claro que Yahushua só fazia o que era bom, agradável e aceitável ao homem. Trazia a palavra, curava e fazia o que era possível. E os fariseus da época, os próprios demônios, iam lá aborrecer Yahushua, sendo que ele só estava fazendo o que era bom. E os demônios ficaram tão aborrecidos com Yahushua a ponto de matarem ele. E aqui também será com vocês. Antes vocês viviam o galardão dos demônios. Agora que vocês veio para a salvação, os demônios estão aborrecidos com o que vocês estão fazendo. E por causa disso matarão vocês. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, lembrando que Espírito é entendimento, que procede do Pai, ele testifica de mim. Ou seja, o Espírito da verdade vai falar a verdade. E esse canal que faz parte do Espírito da verdade vai falar a verdade. Se o testemunho de duas pessoas para o Eterno é válido, imagine o testemunho de um canal inteiro, então está falando totalmente a verdade. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então ele está falando o quê? Que vai ter sempre uma testemunha para falar a verdade do Eterno. Houve desde Adão e Eva até Noé. Depois de Noé até Abraão, depois de Abraão
até Moisés. Depois de Moisés, vai passando até chegar aos juízes e por aí vai até chegar aos profetas. E por fim chegou Yahushua, e depois de Yahushua foi os discípulos, e depois dos discípulos teve os condiscípulos dos discípulos, até que chegou a direção que a gente está. Que esse canal é as pessoas que o Eterno está usando para ser de testemunha. E depois desse canal serão vocês a própria testemunha. Tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizeis. Ou seja, o Eterno vem dizendo essas coisas para que vocês não fiquem envergonhados, não fiquem incrédulos, não fiquem sem esperança. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará estar fazendo um serviço ao Eterno. Dessa vez eles vão estar certo mesmo, os demônios eles vão matar vocês e vão estar fazendo um serviço para o Eterno. Porque se vocês não morressem, salvação não haveria. E se o demônio não te matar, o próprio Eterno vai tirar a sua vida porque você está obedecendo ele. Mas não é porque você sabe essa resposta que você vai se esconder num baú, né? Você tem que obedecer o que o Eterno está mandando. E a obediência é o quê? Se encher da palavra, o demônio entrar na sua casa e se ele pegar você e te levar lá para fora e não fizer nada contigo, aí o Eterno ele vai dar um tempo pro demônio. E quando esse tempo terminar, aí sim que o Eterno pode tirar a tua vida desse corpo, porque você obedeceu o demônio que não quis ser obediente. Isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então isso farão, porque não conheceram a palavra e nem o próprio Eterno. E essa parte aqui do expulsar-vos-ão da sinagoga, vem mesmo a hora em que em qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço ao Eterno, isso também se refere ao que essas sinagogas fizeram. Eles achavam que só porque estavam ensinando a palavra do Eterno, eles estavam fazendo um favor ao Eterno. Ai, olha, mais uma ovelha salva. Olha, essa congregação aqui tem 5.000 almas. Só que eles não estavam... Mentira, eles estavam vendo sim que o que eles estavam fazendo estava matando aquela alma. E isso também não entra só na questão dessas congregações, mas entra no mundo inteiro. A pessoa que fazia parte da Umbanda estava morta, fazia parte de Buda. E igualmente, foi lá servir Maomé. E igualmente, foi servir não sei quem. E igualmente, achavam que estavam fazendo serviço ao Eterno. Tava não. Tava fazendo serviço para Satanás mesmo e acabou. Quem era adventista, igualmente. Quem era mormon, não fez diferença nenhuma. Testemunho de Jeová não fez nada. Só ficava na praça ali batendo boca e acabou. Ia lá para conversar, ia vender uns livrinhos bem vagabundo mesmo. Ou melhor dizendo, ia dar, né? Então você vê que todas essas obras que eles fizeram foram totalmente inúteis. E a pessoa que fazia parte disso daí, olha, ainda bem que você saiu de lá. E ele ainda bem fala, isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Realmente, fazem isso porque não conhecem a palavra. E nem tampouco vão conhecer o Eterno. Sem a palavra não dá para conhecer o Eterno. É por isso que acabou ficando um arrebatamento e é por isso que agora você está conhecendo o Eterno, o Altíssimo do Lago de Fogo, o Criador de tudo. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrais de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então o Eterno está falando que ele não falava isso antes porque o Eterno estava com eles. Mas está chegando uma hora onde o Eterno não vai estar mais, então ele precisa falar isso para que eles estejam preparados. Isso é referente a quem vai ficar no arrebatamento. Ele já está falando porque ele precisa de testemunhas, precisa de você nessa hora. Tá vendo como você é importante? Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, e vosso coração se encheu de tristeza. E essa é a maior verdade, porque para onde os seus discípulos foram, os discípulos de Yahushua, vocês não podem ir agora. E por causa disso vocês se entristecem. Mas chegará uma hora onde vocês também conhecerão o caminho de que aqueles discípulos trilharam, e por fim poderão participar do mesmo caminho que eles foram, mas agora por outra trajetória, porque o primeiro caminho agora foi fechado, e o segundo caminho agora está aberto. Porém digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E essa é verdade. Se o arrebatamento não acontecer, a salvação não vai chegar até vocês. E agora que o arrebatamento aconteceu, ele vai mandar vocês para esse canal. E quando vocês chegaram nesse canal, a salvação chegou a vós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você está vendo que quando isso acontecer, o Eterno vai te convencer do pecado que você andava, da falta de obediência e em que juízo você se encontrava, em que mundo você estava, para que lugar você estava indo. No canal já foi muito deixado claro aqui que se não tivesse dado o arrebatamento, não teria salvação para quem ficou. Não tinha como. Se a pessoa foi obrigada a ficar no arrebatamento para ver que estava errado, imagina se não tivesse dado, então ela haveria o quê? Do pecado, porque não creram em mim. Ou melhor dizendo, do pecado,
porque não obedeceram à palavra. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Da justiça, porque o Eterno já fez tudo, e mesmo assim conseguiu errar. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado. E do juízo, porque o Eterno já fez tudo pela sua salvação, e mesmo assim não fez nada. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E realmente, o Eterno ele poderia falar muito, mas se ele falasse demais, chegaria uma hora que vocês não suportariam. Então ele fala de acordo à medida daquilo que vocês podem suportar. Porque se ele falasse coisas gigantes demais, como vocês entenderiam? E outro ponto também, ele precisa trazer coisas gigantes agora ou coisas poucas para que vocês se salvem numa coisa simples? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E essa é verdade. O Espírito da verdade já veio e está anunciando tudo desde o que ele viu no princípio até agora. Então você vê também uma das testemunhas de Apocalipse. Está falando tudo o que tem visto. Está falando ainda o que vai vir. E o testemunho é esse que vocês estão ouvindo. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então aqui você está vendo que ele vai glorificar Yahushua e vai dar o que é de Yahushua para ele. E isso também vai acontecer com vocês, que o Eterno ele vai glorificar vocês e darão a vocês o que é necessário para a salvação. E por fim dará a vida eterna. E ele está falando aqui Yahushua que vai dar o que é meu. Ou seja, o que era de Yahushua? A obediência. E o que vocês vão dar? A obediência. E o que o Eterno dará para vocês? Tudo que é de vocês, dar a vida para poder tomá-la de volta. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então aqui você vê que todas as coisas foram postas na presença de Yahushua, na mão dele. E quando Yahushua completar toda a obra do Eterno, ele devolverá o que é do Eterno. Assim também, o Eterno está depositando tudo o que é do Eterno em vocês através desse canal. E quando vocês estiverem preparados, o Eterno só vai pegar tudo aquilo que é dele de volta, incluindo você. Um pouco, e não me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então aqui você vê, né? Chegará um pouco de tempo, onde vocês não verão mais. E chegará outra vez um pouco de tempo, onde vocês verão também. Por agora vocês não veem a salvação, porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Mas quando acontecer, convém que dure um pouco de tempo para que vocês vejam a salvação por fim, que é quando derem a vida. Então alguns dos teus discípulos disseram uns aos outros, que é isso que nos diz, um pouco, e não me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis? E porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que quer dizer. Conheceu, pois, Yahushua que o que queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E isso é verdadeiramente a verdade, porque por agora vocês podem não entender o arrebatamento, por que eu fiquei, por que isso aconteceu e podem até acusar o Pai. Mas por fim chegará um tempo onde vocês entenderão o porquê. E quando vocês entenderem, essa será a maior alegria de vocês. Por mais que esse canal tenha deixado bem claro porque vocês ficaram no arrebatamento, não é porque algo tá simples que nem todos vão entender. Pode entender, mas não aceitar. Mas quando aceitar, essa será a maior alegria de vocês. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então aqui você vê que os discípulos ficaram tristes, mas o mundo, os demônios, se alegrou. Vocês ficaram tristes porque ficaram no arrebatamento, e os demônios se alegraram porque agora eles podem torturar vocês. Mas a tristeza de vocês se converterá em alegria, porque o que era para ser um momento trágico se tornou num momento de alegria, porque agora entendem que mundo estão e como podem sair dele. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado para a luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então aqui você vê a comparação que ele fez com uma mulher. A mulher, quando ela está para dar à luz, ela sente uma dor terrível. Mas quando ela dá à luz uma criança, ela se sente alegre com a realização daquela obra que ela teve. E por fim aquela aflição e aquilo que ela tinha foi jogado fora. Assim também vós agora, na verdade, estende tristeza, mas outra vez vos verei. Então vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então isso que ele está falando, que vocês sentirão tristeza, mas o Eterno presenteará vocês com esse canal. E quando vocês se presentearem com esse canal, a alegria de vocês voltarão. Porque antes a condição era o quê? Deu arrebatamento, eu não sei o que fazer, o que será de mim nesse futuro. Mas agora que o Eterno deu
essa salvação a vocês através desse canal, a alegria de vocês voltou, porque agora vocês sabem o que fazer. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome ele vô-lo há de dar. Então aqui você vê que tudo aquilo que você pede de acordo com a vontade do Eterno, ele sempre dá. Mas lembre que você precisa pedir aquilo que é da vontade do Eterno. E a vontade do Eterno é que você venha a ser salvo. Então tudo que você tem que pedir é de acordo com a sua salvação. E não simplesmente pedir coisas que não faz sentido. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então aqui ele está falando o que, né, sobre cumprir? De que se os discípulos pedissem alguma coisa coerente à salvação, o Eterno daria para que eles entendessem que o Eterno quer salvar eles. E aqui também, quantas pessoas não gritaram aí pedindo misericórdia e se arrependeram dos seus pecados? Aí o Eterno foi lá e te presenteou com esse canal. Então você vê que o Eterno está te ouvindo até mesmo nessas horas de aflição. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Isso é o que está acontecendo agora. As Escrituras pareciam um enigma, mas chegou a hora em que todas as coisas foram manifestas no seu tempo presente, para que tudo seja cumprido de acordo à vontade do Eterno, para que aqueles que não entenderam agora o entendem, e aqueles que não tinham nada agora possam ter algo, e aqueles que não tinham salvação agora tenham. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. E esse dia chegou. Chegará uma hora onde as pessoas pedirão usando a palavra do Eterno e ele não pode atender a oração de vocês, pelo menos não pelo pedido que estão fazendo, mas se pedirem conveniente a salvação de vocês, aí ele pode atender. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí do Eterno, saí do Pai, e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. E assim é com a salvação. Viemos para o mundo, e deixamos o mundo. E quando deu o arrebatamento, voltamos para o Pai. E assim também é com vocês. Vieram do mundo, ficaram no mundo, e por fim saíram do mundo quando encontraram a palavra e por fim derem a vida. Disseram-lhe seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes por parábola alguma. E realmente é. Chegou a hora onde o Eterno lhe dará tudo o que é concernente à salvação. Não ocultará mais nada de vocês. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes do Eterno. E agora vocês acreditam que essa palavra veio direto do Eterno, que esse canal veio direto do Eterno, que ele não precisa que alguém interrogue nem questione ele, mas que todas as coisas que ele faz existe um propósito. Assim como o arrebatamento, assim como o canal Azeite na Lâmpada, e assim como o canal Espírito Santo Ministra, cada um foi formado para a sua hora. E a hora do canal Espírito Santo Ministra chegou ao fim, e por agora chegou o canal Azeite na Lâmpada para que chegasse também a um fim comum. Porque depois desse canal não tem mais nada, e depois desse canal só existe o Lago de Fogo, que vai ser a finalização de toda a obra do Eterno. Respondeu-lhe Yahushua: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para sua parte, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E isso é verdade. Vai chegar uma hora aonde vocês serão dispersos. Dispersos tanto com teologias do mundo, quanto com arrebatamento. Mas o Eterno nunca deixará vocês sozinhos. Ele simplesmente vai trazer vocês para um conhecimento comum. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E como o ditado diz, vós vencereis também. Ele está falando o quê? Que através da palavra do Eterno você precisa ter a paz. Que através da palavra do Eterno ele vai te dar o conhecimento sobre o que você precisa fazer. E esse mundo sempre vai dar uma aflição, porque esse mundo não pode dar a paz como o Eterno dará a paz. E por fim, quando você estiver na plenitude da paz, você será salvo. A plenitude da paz é para quem foi arrebatado. E a plenitude da paz é quando a pessoa estiver totalmente revestida da palavra. Porque quando a pessoa estiver totalmente revestida da palavra, o demônio pode cortar ela como for. Ela não vai nem sentir o que está passando. Diria assim que se não tivesse a parte dela falar as promessas, ela simplesmente ia ficar olhando para a cara do demônio e iria ficar sem graça. Porque a alegria do demônio é ele bater na pessoa e ela gritar de dor. Você ia estar tão revestido da palavra que o demônio ia te espancar e você ia ficar quieto. Você ia ficar olhando para ele só. Então você vê o tamanho do poder que tem a palavra. E até aconselhava vocês ficarem falando para vocês mesmos usando a palavra.
Eu não vou sentir dor na hora da tortura, em nome de Yahushua HaMashiach. Isso é uma coisa extremamente poderosa, vocês conseguem compreender? É claro que nem todas as coisas precisam ser ditas nesse canal, mas haverá coisas que são necessárias. Mas lembre-se que se vocês estiverem na permanência do canal, o Eterno próprio dará a vocês as palavras que vocês precisam falar na hora certa. Como essa palavra agora. Eu não vou sentir dor em nome de Yahushua HaMashiach. Não vou sentir dor na hora da tortura em nome de Yahushua HaMashiach. Nenhum demônio vai me tirar da palavra em nome de Yahushua HaMashiach. Eu sou surdo para a voz dos demônios em nome de Yahushua HaMashiach. Você vê que através dessas palavras você está impondo totalmente o poder do Eterno para chamar a existência daquilo que você quer. E quando esse poder chegar até você, se o demônio cortar o seu braço, você não vai sentir dor. Então você vê que o Eterno ele é misericordioso em todos os momentos. Então aquilo que você fala é o que você chama a existência. A única coisa que não dá para você falar é eu vou ser arrebatado em nome de Yahushua HaMashiach para quem já ficou. Só tem um arrebatamento. Mas é claro que se você ouvir o áudio até aqui, né, para quem tá ouvindo antes do arrebatamento começar a falar, serve. Mas agora se não, descarta essa possibilidade e agora começa a falar para o seu novo futuro. Que o seu futuro é esse dor e sangue. Só que a dor você nem precisa mais porque você já falou tanto que não vai sentir dor, que chegará uma hora que essa palavra se tornará realidade em você. Por exemplo, Yahushua. Ele chegava numa pessoa e falava, enfermidade, vai embora. E a enfermidade ia na hora, porque ali era o poder de Yahushua. Chegava numa pessoa que estava com a mão quebrada. Ele mandava a mão se consertar e ela se consertava. Aquela mulher que andava encurvada. Ele mandou a mulher se endireitar e ela se endireitou. Ou aquela que tinha fluxo de sangue. Ela sentia dor ininterruptivamente com aquele fluxo de sangue que ela sentia. E ela tocou nas vestes de Yahushua por causa de um entendimento e instantaneamente ela sentiu na hora a dor parando e o sangramento estancando. Então você vê que através de Yahushua todas as coisas são possíveis. E se você está falando o tempo inteiro, eu não vou sentir dor em nome de Yahushua HaMashiach, você realmente não vai. Então o demônio vai lá te torturar, não vai ter graça nenhuma, porque você já acabou de destruir a obra do demônio. Então se preparem, façam o que é certo, anotem as palavras mais cruciais na salvação de vocês e falem quando há para falar, quando há tempo. Ouçam o canal, escutem com atenção. E quando houver uma hora de dar uma pausa, fale as promessas. Lembre-se que você precisa fazer um jejum constante. Você fez um jejum de 3 dias e vai para ele para comer porque você não aguenta mais. Na hora que você entrega o jejum porque precisa comer alguma coisa, você começa a confessar as palavras na sua mente ou através de sua boca. E quando você terminar de comer, você abre um outro jejum instantaneamente e começa. Aproveite e ore também. E quando for dormir, igualmente, baixe os vídeos se for necessário. Coloque os vídeos em forma de loop e fique ouvindo eles enquanto você dorme. E por assim vai. E quando chegar a hora de você dar vida e o demônio entrar na tua casa, comece a falar também as palavras em tempo oportuno e em tempo de sem oportunidade. Porque se até você chegar na mesa você começa a falar, vai chegar uma hora que você vai pisar em cima de um caco de vidro e não vai sentir nada. O demônio vai jogar um ácido pesado em cima de você e vai ser como se não fosse nada. Então aproveite toda a oportunidade que você tem. Se você tem 2 meses, você precisa trabalhar esses 2 meses e otimizar o seu tempo. Se você tem 1 mês, igualmente. E se você tem uma semana, você não deve perder 4 dias fazendo absolutamente nada e querer trabalhar em 3 dias só. Lembre que você perdeu o arrebatamento por causa disso. Em vez de você trabalhar para você ser arrebatado, você ficou parado. E agora que você ficou no arrebatamento, você quer repetir os mesmos processos que acabou te deixando no arrebatamento? De modo nenhum, que você venha fazer o que é certo, o que é bom e o que é justo. Em nome de Yahushua HaMashiach.